seguindo a nossa programação de entrevistas sobre o Palavra Ética Especial Eleições, nós estamos aqui hoje já com o quinto convidado, né, que é o Eduardo Ferreira, candidato a governador do estado. O Eduardo é formado em teologia. Eu vou pronunciar um nome aqui que eu não tenho ideia se eu vou pronunciar certo. Depois ele me corrige, porque eu não compreendi direito. Ele é formado na Faculdade de Curiós, é isso? É verdade. No Ceará. E atualmente bacharelando em Direito. Ele é do PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Então, o Eduardo é uma candidatura muito interessante, nós vamos saber dele por que dessas coisas todas. Então, Eduardo, eu queria que a primeira coisa que você fizesse para o nosso telespectador é que você explicasse para eles o que é o seu partido, qual é a ideologia do seu partido. E, num terceiro momento, por que você é desse partido? Perfeito, Maria Caiafa. Bom, eu sou do PSDC, Partido Social Democrata Cristão, partido que tem na sua ideologia, acima de tudo, um compromisso maior, que é um compromisso com a família. E a família brasileira, de um modo geral, e aqui em Minas Gerais nós trazemos essa bandeira, carregamos essa bandeira no estado de Minas Gerais, no cargo que pleiteamos, né, que é governador do estado. Nós colocamos as nossas propostas, nosso plano de governo, também voltado para a família, e aí a família mineira de um modo mais específico. Sim, e por que você escolheu esse partido? Bem, o PSDC, ele veio na minha vida em 2008. 2008, depois que eu me candidatei a vereador pelo município de Contagem, eu fiz uma opção, na opção de participar do PSDC. Eu já fui do PTC, já fui do PSC, e o PSDC, já há quase 10 anos no PSDC, né, eu me identifiquei muito com as ideologias, com os princípios, enfim, com a doutrina que traz o estatuto do partido. O presidente Emael, eu quero aqui fazer uma ressalta. O presidente Emael, que também é presidenciável, candidato a presidente da República, estará conosco aqui nos próximos dias 22 e 23 desse mês de setembro, né? Ele é um homem que tem uma preocupação muito grande com a sociedade. Ele foi deputado federal constituinte, participou da criação e da formação da Constituição Federal, e o presidente Emael, ele vem do antigo PDC. E quando o PDC acabou, o presidente Emael, então, era deputado federal, ele, não desanimado, ele fundou o PSDC, que é o Partido Social Democrata Cristão, no Brasil. Uhum. Eduardo, eu queria que você me falasse um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre as pesquisas. Eu queria que você falasse mais ou menos em que estágio a pesquisa está te colocando, se você concorda com, né, se isso aí está batendo com o que você está sentindo. E depois eu queria debater um pouquinho com você a questão das pesquisas eleitorais no Brasil. Então, primeiro, como que você está classificado, depois como que você se classificaria quase, quando eu falo assim, está batendo com o que você sente na rua, ou, né, a pesquisa é só para inglês ver. Então, por favor. Ai, Maria Caiafa, pergunta interessante essa sua, sabe? Nós percebemos hoje, as pesquisas, elas nos colocam em quarto lugar. Nós estamos aí pontuando com 2% nas pesquisas, segundo as pesquisas, né? Sim. Eu festejo muito que estejamos sendo vistos, ainda que por esses números, visto que a nossa campanha, uma campanha muito centrada, uma campanha muito tranquila, com pouco recurso financeiro,
temos que admitir aqui, né? E estamos pontuando, né? Estamos no 4º lugar. Eu costumo dizer o seguinte, que nós estamos passando. Eu peço licença aos demais candidatos e digo que estou indo. Estou indo por quê? Tenho andado aí pelas ruas do estado de Minas Gerais e a receptividade, a palavra a uma só voz da população, dos lugares onde tenho passado, é unânime. Eles não querem essa hipotética polarização que os meios de comunicação têm colocado aí. Eles não querem PSDB, eles não querem PT, eles não querem PSB. Eles querem o novo, a população quer o novo. E eu não tenho dúvida alguma que nas urnas a população mineira vai saber dar a resposta e vai saber se posicionar e mostrar quem eles querem de fato. Quer dizer que você acha, a sua avaliação da pesquisa, que você está em outro nível, né? Diferente do que a pesquisa está te colocando. Com toda certeza. E aí eu queria que você fizesse um comentário para nós sobre a sua avaliação da pesquisa no período eleitoral aqui no Brasil. Você lembra do Brizola com, né, a fraude lá do Rio de Janeiro e tal? Sim. Então, como é que você vê a pesquisa no Brasil? Vale a pena acreditar desde agosto até outubro ou o quê? Maria Caiafa sempre com algumas questões polêmicas, né? Mas, enfim, as pesquisas devem ser avaliadas? Sim, perfeitamente, tem que ser avaliada, né? Contudo, muitas das vezes as pesquisas não refletem de fato a realidade da voz popular. E nós sabemos que após as manifestações do ano 2013, que é do ano passado, né, junho do ano passado, a população fala uma outra língua. A população não fala mais a língua da manipulação. A população fala a língua própria. Ela tem voz própria, ela tem pensamento próprio. O povo, e aí o povo de um modo geral, a nível Brasil, e especificamente Minas Gerais, que é onde nós estamos, o povo mineiro, ele tem uma voz, e essa voz vai ser ouvida, eu não tenho dúvida alguma, nas eleições desse ano. Pois é. Eu acho muito interessante, porque, conversando sempre por aí, estando em partido ou não, eu tenho jeito de tirar essa cunha do político da minha vida, e nem quero, né? Eu gosto muito de política. Hoje não estou vinculada a partido nenhum, mas a política não sai, né, da coisa. O que a gente sabe é que as pesquisas, elas não retratam a realidade dos candidatos, a não ser assim, pertinho das eleições. Por quê? Porque pertinho das eleições, elas correm o risco de ficar desmoralizadas. Então, aí eles dão realmente a posição correta de cada candidato. Então, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Eu queria até frisar aqui, Maria Caiafa, o seguinte. Se a gente for pegar as pesquisas desde o início do pleito eleitoral até os dias de hoje, a gente vai ter cerca de 40% da população do eleitorado mineiro que diz não aos grandes. 40% é uma fatia significativa, é quase a metade do eleitorado. Bom, nós estamos falando aqui de quase 7.500.000 eleitores. Isso é muito significativo, porque a gente pega aí, ao longo do pleito, essas várias pesquisas que foram feitas, e aí a gente fica aqui a pergunta, né? Fica aqui a interrogação. Será que de fato existe uma polarização? Será que de fato é retratado através das pesquisas esses dados? Então temos que realmente avaliar, pensar. Não estou aqui fazendo juízo de valor com relação aos meios de comunicação que trazem essas pesquisas. Estou aqui apenas a dizer, temos aqui uma interrogação muito grande na nossa cabeça. Será que de fato retrata ou não? Além de tudo, nós não estamos falando de um ou de outro, nós estamos comentando sobre
a questão das pesquisas em período eleitoral no Brasil. Perfeitamente. Né? Então, não... Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a democracia brasileira, né? Nós tivemos um período aí muito difícil da ditadura militar, que foi o tempo que eu participei mesmo, para valer. E depois disso, então, muito lentamente, né? Com uma série de surpresas no meio do caminho, né? Tem o Tancredo, que falece, tem o Collor, que se propõe a caçar Marajá, deu no que deu. Foi impeachmentado, né? Foi impeachmentado. Depois o Fernando Henrique Cardoso, que ficou aí 8 anos. E depois temos o PT, que já está chegando, que já tem 12 anos. 12 anos. De permanência, né? Eu queria, então, que você, do jeito que você quiser, estabelecendo os pontos principais que você achar, que você falasse um pouco dessa democracia brasileira conseguida com muito custo, né? A turma pode ter errado aí no meio do caminho, mas olha, sair da ditadura e chegar aqui uma boa caminhada. Houve um né? avanço muito grande, né? Uhum. Mas a gente deve refletir o seguinte: qual a democracia que nós queremos para o Brasil? Será que de fato existe uma democracia? Porque a senhora bem disse, veio o tempo da ditadura, foi uma luta muito grande vencer a ditadura militar. E aí eu não digo isso aqui fazendo juízo de valor, querendo aqui desmerecer os militares. Não, pelo contrário, porque eu também fui militar na minha vida pessoal. Mas eu digo isso porque democracia é uma palavra muito forte. O que é ser democrático? O que é ser democrata no Brasil? E aí, o que precisamos aqui agora analisar? Bom, a senhora disse com muita tranquilidade, Tancredo de Almeida Neves, um grande homem público, um grande civilista, um grande democrata que passou por esse Brasil. E aí, o que aconteceu com ele, né? O que devemos fazer hoje para que a democracia de fato impere em nosso meio? Nós precisamos ter a participação popular, porque somente através da participação efetiva do povo, da população, é que teremos uma democracia. O que nós vemos hoje não é democracia. O que nós vemos hoje é simplesmente e puramente negociatas. Eu estou gostando muito dessa questão, dessa discussão. Eu vou ter que interromper um minutinho, né, para a apresentação aqui dos comerciais, e rapidinho a gente volta. E eu quero te dar a palavra ainda na democracia, para você continuar falando o que você está falando. Muito obrigado. Então, dentro de um minuto, nós estaremos de volta. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Estamos conversando hoje com o Eduardo Ferreira, que é o quinto candidato que nós estamos entrevistando aqui, candidato ao governo do Estado de Minas Gerais.
O Eduardo é formado em teologia pela Faculdade de Curiós, no Ceará, e é bacharelando em Direito. É do Partido Social Democrata Cristão, PSDC, né? E nós já falamos um pouco sobre o partido dele, ideologias, as pesquisas, democracia brasileira. Como ele está muito entusiasmado de dar a avaliação dele da democracia brasileira, eu estou devolvendo a palavra para você, porque eu queria falar uma coisa que eu esqueci no começo do programa. Eu preciso falar para você que todos os programas estão sendo avaliados por critérios, são os mesmos critérios. São 28 minutos para as pessoas poderem falar com toda a liberdade e sem nenhum atropelo que as TVs maiores, né, costumam, às vezes, impor. Segundo ponto, nós queremos deixar o candidato, além desses temas que nós estamos colocando aqui, vocês colocarem outras coisas que, porventura, aparecer, né? E nós vamos, então, eu vou devolver a palavra para você falar um pouco mais do que você acha, o que é a democracia, Muito obrigado. Bom, como eu estava dizendo, será que isso é democracia? Será que o que vivemos hoje no Brasil, vivemos uma democracia? E aí eu quero aqui ressaltar que eu assistia o programa TV Senado, uma certa feita, e via o senador Pedro Simão fazer um discurso, mas um discurso muito inflamado e muito emotivo, da tribuna do Senado da República. E no discurso dele ele dizia: eu, o senador Pedro Simão, tenho saudade de quando as questões que são afetas à sociedade brasileira eram trazidas à Casa Legislativa para serem discutidas, e não essas negociatas, né? Esses acordos políticos que são feitos nos dias de hoje para se aprovar esse ou aquele projeto. Daí a gente percebe claramente que não há discussão de fato aos problemas, aos projetos, às questões afetas à sociedade. Qual discussão é essa que um senador da República toma a tribuna e diz: olha, eu não concordo com isso, isso não deveria acontecer, eu sinto saudade de uma época que acontecia de fato a discussão na Casa Legislativa. Porque democracia é discutir entre população, é a discussão feita entre população, o legislativo e o executivo. Então o executivo coloca aquilo que foi discutido no legislativo em prática. Ele coloca de fato como políticas públicas para a população. E aí, Maria Caiafa, me gera muita preocupação. Muita preocupação ouvir de um senador da República Sim. Um discurso dessa monta, um discurso com tamanha dificuldade. Porque, afinal de contas, ele está num parlamento, ele está numa posição muito avantajada, né? De um grau de confiabilidade muito alto. De representação da República, exatamente, né? É um senador da República. Né? Ele está ali num posto muito alto. Pois é, deixa eu te perguntar. Nessas alturas, de qualquer forma, nós vivemos um tipo de democracia. Perfeito. Né? Não é perfeita, mas está aí. Nessas alturas, a tua candidatura contribui para reforçar a democracia ou não interessa reforçar essa democracia que está aí? E aí qual é a saída? Bom, a minha candidatura ela vem exatamente de encontro à questão da democracia. Por quê? É notório que eu sou negro. Todos estão vendo. E aí eu quero ressaltar aqui que eu sou o primeiro negro na história de Minas Gerais a candidatar ao mais alto cargo do Executivo estadual. Do Estado. Que é o cargo de governador do Estado. E, bom, a minha vida toda foi viver discriminações,
viver dificuldades. E aí nós estamos vendo isso até os dias de hoje. E não deveríamos estar vendo isso. Mas por que que vemos isso? Nós vemos o caso do jogador, do goleiro, né? Do Grêmio Aranha. Nós vimos agora também, recentemente, o caso do Tinga, jogador do Cruzeiro. Vimos lá no município de Contagem um caso que eu fiquei, inclusive, assustado. Uma criancinha de 4 anos de idade sofrendo racismo dentro da escolinha dela. Então, eu não vou usar o termo que foi usado com ela, mas imagina onde isso afeta. E aí eu digo isso não só a questão da racial, a questão do negro, não. Eu digo isso a questão do homossexualismo, eu digo isso a todas as questões, aqueles que são menos avantajados, os mais pobres, porque são discriminação. E aí, num Estado democrático de direito, que dizem que vivemos, aonde que na democracia viveríamos isso? Viveríamos um estado de discriminação em todos os níveis, porque a democracia é exatamente o equilíbrio, a paridade entre as pessoas, entre as forças políticas, enfim. Isso é democracia, é você viver uma paridade, é você viver um equilíbrio, é você ter condição de não ser discriminado, você ter condição de não ser excluído. E aí eu posso dizer com muita clareza que o que temos visto hoje é não só a discriminação, mas a exclusão da sociedade, principalmente a sociedade mais carente, a sociedade menos avantajada. Pois é, você praticamente entrou numa outra pergunta que eu quero te fazer. Vitoriosa ou não a sua candidatura, quais são os principais pontos do seu programa? Você já colocou aí a luta contra o racismo, contra a homofobia, que eu acho assim fantástico, né? Então, eu queria que você elencasse outros pontos do seu programa e discorresse um pouquinho sobre eles. Muito bom, achei que não ia chegar nessa hora, né? Não, chega. Bom, perfeitamente. O que temos aqui é o seguinte, nosso plano de governo, ele é voltado especificamente para a família. Não quer dizer que seu plano de governo é só família, seu governo vai ser um governo assistencialista, não. O nosso governo vai ser um governo de administração. Nós vamos administrar o executivo estadual. E o que é administrar? Aí nós vamos falar agora um pouco da Secretaria da Família, porque nós vamos falar sobre a administração do governo do Estado. Vamos criar uma secretaria que vai ser, vão ter regionais, diretorias regionais. Nessas diretorias regionais, em cada diretoria, nós vamos ter alguns profissionais qualificados, como um advogado, um assistente social, um psicanalista, um psicopedagogo e uma nutricionista. Mas para que isso tudo? Bom, nós vamos analisar que sistema público de saúde, a gente chega em Belo Horizonte, vai aqui na área hospitalar, a gente vai ver ambulâncias e carros de tudo que é lugar do Estado. É um absurdo. Eu não consigo conceber, eu não consigo entender isso. Você pega pessoas que viajam 8, 12 horas dentro de uma ambulância para receber um tratamento médico hospitalar na capital, em Belo Horizonte. Imagina uma pessoa que já está padecendo de uma enfermidade, ter que ficar dentro de uma ambulância 12 horas. E isso acontece no estado de Minas Gerais. E isso nós vamos acabar exatamente através da Secretaria da Família. Porque esses profissionais que eu acabei de citar vão colher as informações, os dados de cada região. Por que ela vai ser regionalizada? Porque nós sabemos perfeitamente que o estado de Minas Gerais é muito diversificado. A região do norte de Minas não tem as mesmas dificuldades do sul de Minas, que não tem as mesmas dificuldades do Triângulo Mineiro, que não são as mesmas dificuldades da Zona da Mata, enfim. O estado é muito regionalizado e cada região tem sua peculiaridade. Essas diretorias regionais vão colher esses dados, informações, trazer ao secretário, que vão nos trazer. E aí, então, vamos atuar de forma emergente no primeiro momento, porque não temos como atuar preventivamente nesse primeiro momento. Porque o nosso intuito, que é no nosso governo, nós atuaremos na prevenção.
preventivamente. Porque quando você previne o problema, você economiza os costos públicos. E quando você economiza, você tem então recurso para disponibilizar e fazer aquilo que é preciso no Estado. Vamos também valorizar os profissionais da educação? Sim, nós temos aí hoje, com a queda da Lei 100, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei 100, e aqueles profissionais da educação que estão aí, ó, na ponta e não são concursados, onde que eles vão entrar? Nós vamos utilizar o quê? O enquadramento, vamos enquadrá-los, vamos trazê-los a efetivá-los através do enquadramento. Nós temos também que valorizar o profissional da segurança pública, e aí nós vamos implantar no Estado o adicional periculosidade, porque o policial militar, o policial civil, o bombeiro e o agente penitenciário, que estão ali na ponta, estão ali sofrendo, quase à beira da morte, porque saem de casa de manhã e não sabem se vão voltar à noite. Esses têm que ter um valor, esses têm que ter uma atenção especial. E no nosso governo nós vamos implantar o adicional periculosidade. Enfim, nós vamos atuar em todas as áreas. Na saúde, nós vamos descentralizar o sistema público de saúde. Volto a dizer, porque nós temos pessoas que já padecem de várias dificuldades, padecem de várias enfermidades e tem que viajar aí 3, 4, 5, 8, 12 horas para poder serem atendidos na capital. Isso nós vamos acabar no nosso governo. Pois é, Eduardo. O tempo passa muito rapidinho, né? A hora que a gente vê, a entrevista acabou e a gente ainda queria conversar muito mais, né? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, a rapidez que você resolveu, a agenda, tudo, né? Muito direitinho. Obrigado. E eu queria agradecer muito a todas as pessoas que nos acompanharam neste trabalho. Até a semana que vem, se Deus quiser.